Bom dia, grande família amada do SEAC. É muito bom estarmos hoje aqui. Antes de mais nada, me permitam, estou aqui, vou tirar este paninho, porque fica melhor para nós falarmos. Antes de mais nada, me permitam, estou aqui. É maravilhoso hoje podermos estar aqui, neste domingo, neste dia grandioso. Olha o sol voltando à nossa terra, aquecendo nossos corpos, e hoje, com a nossa amiga Enir Sater, do Grupo Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, de Petrópolis, irá nos trazer algo para aquecer os nossos corações. Aquecer os nossos corações com o Evangelho de Jesus, a fim de que possamos refletir, estudar e, acima de tudo, procurar, ao sairmos daqui, colocar em prática, né? Então, para iniciarmos, como sempre, lemos uma palavra desse livro de imensa sabedoria, que é Minutos de Sabedoria. Então, eu vou ler aqui a página 100, e eu espero que ela possa auxiliar-nos. Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem 1/10 da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Nesse momento, vamos procurar refletir nessa sabedoria que acabamos de ler e levantar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos ao nosso Mestre amoroso, nosso irmão maior, Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que temos a oportunidade de nos conduzirmos aqui nesta terra. Agradecemos, Senhor, pelo convite que Tu nos faz à nossa consciência para aqui estarmos presença e também através das mídias que hoje nos facilitam estudar o vosso Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, fortaleça-nos, para que possamos, Senhor, saber o que pedir, mas, acima de tudo, que possamos, Senhor, aproveitar todos os benefícios que temos e buscar cada vez mais, Senhor, a nossa evolução moral, para nos tornarmos, Senhor, dignos de dizermos seus seguidores. Abençoa toda a humanidade neste momento. Abençoa todos os irmãos que partiram, mas que permanecem em nossos corações. E abençoa, Senhor, a nossa irmã Eni, para que ela possa, Senhor, com toda certeza, tocar os nossos corações. Fica conosco e nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E nesse momento, Eni, eu passo para você a palavra. Muito obrigada.
Um bom dia para todos, de muita paz, de muita saúde, de muita alegria. Esse dia que amanheceu aqui também em Petrópolis, temos sol hoje está começando a ficar mais quentinho, apesar de que, confesso, eu gosto bastante do frio, então, mas vamos lá, né? Precisa de sol também para agradar a todos, né? E também para prosseguir com o ciclo da vida, né? Precisamos de sol, precisamos de frio, precisamos de todas as estações, elas são importantes. A nossa conversa dessa manhã, que eu vou pedir que habilitem, por favor, os slides que já estão aí, só que eu dependo de vocês aí da plataforma que que habilitem para mim. Nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante, que é uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, intitulada Buscai e Achareis. Eu estou aguardando ainda se vocês podem, por gentileza, habilitar os slides. Se não puder, a gente pode fazer sem eles mesmos. Só vou pedir de novo aí quem estiver dentro da plataforma para habilitar os meus slides que já estão aí. Aguardando. Obrigado, está ótimo. Buscai e achareis. Essa passagem, ela faz parte do Sermão da Montanha. É uma passagem muito interessante. Eu preferencialmente usei o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 12, para a gente começar a fazer as nossas reflexões, porque será uma manhã de reflexão. Deixo uns minutinhos da bibliografia utilizada para que vocês possam, em casa, também poder estudar. Como eu disse para vocês, essa passagem maravilhosa, ela faz parte do Sermão da Montanha. É importante a gente entender que a localização geográfica escolhida por Jesus para falar este ou aquele ensinamento também guarda aí uma simbologia na qual nós precisamos fazer uma releitura ou uma leitura e releitura para a gente poder extrair com mais profundidade, com mais amplitude, os ensinamentos deixados por Nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos para a comunidade terrestre. Sermão do Monte. Essa localização geográfica, inicialmente, é um convite para toda a humanidade que ainda precisa de reencarnar, é um convite para nós verticalizarmos as nossas emoções, porque a montanha, ela faz um convite para a subida. Subir é verticalizar. E hoje o que mais a humanidade terrestre está necessitando é verticalizar as suas emoções. Mas, para isso, a gente vai precisar empreender um trabalho, até porque todas as virtudes, elas são dinâmicas, elas vão requerer de todos nós um trabalho, uma atividade, e nesse caso, a atividade e o trabalho é um trabalho interno. E que trabalho é esse? É o trabalho que a gente sempre fala em todas as palestras, é o trabalho do autoconhecimento e da reforma íntima. Então, nosso Senhor Jesus Cristo inicialmente faz um convite à humanidade terrestre a sair da horizontalidade da vida e começar a buscar, a verticalizar as suas emoções, os seus sentimentos, que é tão necessário. O Sermão da Montanha tem por objetivo a implantação do reino de Deus aqui na Terra, que só será possível essa implantação através de um trabalho nosso, um trabalho pessoal, de esforço pessoal, de moralização de cada um de nós. E que, novamente, volto a falar, se a gente não verticalizar os nossos sentimentos, através do autoconhecimento e da reforma íntima, nós não vamos conseguir implantar o reino de Deus aqui na Terra. Então, vamos seguindo aqui a nossa conversa. Jesus, quando esteve conosco, didaticamente, ele deixou para nós, basicamente, 4 sermões. O da montanha, que é a implantação do reino de Deus aqui na Terra. O sermão profético, que vai falar sobre essa transição planetária, o que aconteceria, o que eu convido a todos a lerem para terem uma noção mais abrangente, à luz da doutrina dos espíritos,
lerem o livro A Gênese, de Kardec, os capítulos 16, 17 e 18, que vão estar dando para todos nós um apanhado, um aprofundamento sobre esse assunto da transição planetária, mas à luz da doutrina espírita e principalmente à luz das obras básicas. Deixou para a gente também o Sermão do Cenáculo, que foi dirigido particularmente para os seus discípulos. O Sermão do Cenáculo a gente vai encontrar tão somente no Evangelho de João, onde Jesus vai deixar toda uma palavra amiga de conforto, de esperanças, de carinho para os seus discípulos e para todos aqueles que no futuro também iriam trabalhar em prol da implantação do reino de Deus aqui na Terra. E é lá no Sermão do Cenáculo também que ele vai falar sobre o Consolador prometido. Então, é muito interessante. E, finalmente, o Sermão dos 8 Ais vai falar sobre as hipocrisias religiosas, sobre a manipulação religiosa. No caso, na época, nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre essa manipulação religiosa circunscrita ao povo daquela localidade, que eram os judeus, ou seja, a manipulação que era feita pelos fariseus, pelos doutores da lei. Mas esse sermão também, ele é bem atual, a gente pode trazer ele à luz do século XXI. Eis aí a nossa passagem para a gente começar os nossos primeiros momentos de reflexão, que eu peço a vocês que a gente possa, mais do que nunca agora, se conectar e juntos, vocês aí na casa de vocês e eu aqui na minha, mas que estamos ligados pela teia, pela rede do amor, dos objetivos, da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos conectados mesmo que distantes fisicamente. Diz lá Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhos também vós, porque esta é a lei e o profeta. É muito interessante que ao final desse ensinamento, basicamente, Jesus, ele deixa para a gente, nesse versículo de número 12, que foi o último que nós lemos, ele vai se referir àquilo que mais tarde nós poderíamos entender, principalmente através do Consolador prometido, do que ele vinha se referir à lei de ação e reação, que é a lei que regula os nossos comportamentos por pensamentos, palavras e obras. É importante a gente relembrar isso, que a gente, quando fala de comportamentos, de atitudes, a gente acha que é só aquilo que a gente verbaliza, mas é também aquilo que a gente expressa, é também aquilo que a gente pensa. E é também aquilo que a gente fala e é também aquilo que a gente obra, ou seja, aquilo que a gente constrói ao nosso redor de alguma maneira. Tanto de forma tangível aos nossos olhos materiais, quanto de forma não tangível, por isso que os pensamentos entram. Então, é importante a gente lembrar isso, que depois desse ensinamento, Jesus, ele faz uma referência sobre a lei de ação e de reação, que é a lei que vai regular todos os nossos comportamentos. Peço que vocês não esqueçam disso. Então, vamos seguir. Como interpretar esses poucos versículos, esses ensinamentos deixados nesses poucos versículos por nosso Senhor Jesus Cristo? Porque é uma tríade: buscar, pedir, bater, ou pedir, buscar e bater, não importa. Ali ele começa com pedir. Mas como será que a gente pode começar a fazer essa interpretação?
E a forma com que eu escolhi esta manhã para a gente dar essa interpretação, ela vai estar embasada, sem sombra de dúvida, e com muita ênfase, no último versículo dessa passagem, que é o de número 12, que vai estar falando da lei de ação e reação, para a gente pensar com mais profundidade em tudo aquilo que a gente vem pedindo, buscando e batendo. Então, agora, a gente vai entrar num segundo momento. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem ela foi tratada no capítulo de número 25, que tem esse título, Buscai e Achareis. E lá no item 2, os espíritos, eles começam a trabalhar essa passagem, especificamente o Buscai e Achareis, esse momento, essa parte da tríade, totalmente relacionada a uma das leis morais de Deus, uma das suas leis, que é a lei de trabalho. Portanto, tudo aquilo que a gente busca, a busca é trabalho, foi o que eu falei para vocês. As virtudes, elas são sempre dinâmicas. Então, quando a gente pensa em busca, a gente vai estar pensando em movimento. Então, a gente vai estar pensando na lei do trabalho. O trabalho é um instrumento conferido por Deus para que nós possamos, por conseguinte, progredir, que é uma outra lei de Deus também, a lei que vai regular o nosso progresso, as nossas escolhas, as nossas buscas, o nosso trabalho, a nossa diretriz. Aliás, todas as leis de Deus, elas estão unidas entre si, porque há um princípio de unidade. Então, as leis não estão soltas. A gente separa didaticamente para falar e para estudar, mas elas estão completamente unidas. A partir do momento em que eu executo alguma tarefa, eu estou, por conseguinte, trabalhando para o meu progresso ou para o meu estacionamento. Mas não importa, sempre para dar uma diretriz futura. E quando a gente pensa em progresso, a gente pensa em evolução. A gente está pensando naquilo que eu já plantei e que eu vou colher mais lá na frente. Quando a gente fala de progresso, a gente está falando de futuro, ainda que seja um futuro imediato, daqui a poucos minutos, daqui a poucas horas, daqui a poucos meses, daqui a poucos anos, mas não importa. Quando a gente fala de progresso, a gente está falando de futuro de alguma forma, porque o progresso ele vai proceder, né? Ele vai seguir, vai ser algo que vai ser feito com alguma coisa que antecedeu. O progresso precede alguma coisa que antecedeu. O que antecedeu? Um trabalho, uma busca. Então, o progresso é uma consequência justamente de um trabalho realizado. Então, o trabalho está sempre relacionado ao futuro. Muito bem. Isso aí já dá para a gente pensar, que a gente está falando de lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Eu gosto mais de usar ação e reação. Senão a gente pensa na terceira lei de Newton, que não tem nada a ver com a doutrina dos espíritos, porque a terceira lei de Newton ela é totalmente embasada em causa e efeito, né? Ela não tem esse processo de síntese, como é a doutrina dos espíritos. A lei de ação e reação na doutrina dos espíritos, ela está permeada pela misericórdia divina. Então, sabe que Deus não julga a gente pelos nossos atos propriamente dito, mas sim pelas intenções que nós executamos aqueles atos. Então é importante saber que uma coisa é separada da outra, né? A doutrina dos espíritos é síntese e a lei de Newton não é síntese, né? Então é importante a gente entender isso também. Então vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Importante, já que a gente está falando da doutrina dos espíritos, ela tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e moral ou religião, que isso é tão discutido hoje, mas eu acho uma discussão muito improdutiva, mas vamos lá. Tudo que eu busco também me busca. Isso é bastante interessante. É a lei da afinidade, né? Nós aqui, essa manhã, nós estamos buscando a doutrina dos espíritos. E ela também nos busca, nós estamos unidos. É afinidade. Eu busco a doutrina dos espíritos, acabo conhecendo outras casas, outras pessoas que têm os mesmos ideais, que têm as mesmas buscas. Tudo isso nós estamos ligados por afinidade, por processo de busca. Então, se eu busco a doutrina dos espíritos, eu vou encontrar aqueles que buscam a doutrina dos espíritos. Nesse caso, eu estou falando de vocês, nós estamos conectados, é isso que eu falei.
Estamos distantes fisicamente, mas estamos conectados pela nossa busca em comum. Então, tudo aquilo que eu busco, me busca também. É o princípio da afinidade. E aí eu levo vocês essa manhã a uma nova reflexão, porque amanhã vai ser repleta, recheada de reflexões. O que nós estamos buscando? O que nós estamos buscando? Porque aquilo que a gente busca vai nos encontrar, vai se inserir na nossa vida com mais força, porque vai fazer ressonância com outras buscas. Nada que a gente busca sozinho. Aquilo que a gente busca acaba encontrando outros que buscam também. Olha que interessante isso. Não há neutralidade. Então a gente precisa pensar que aquilo que eu busco vai me encontrar. Ou aquilo que eu busco vai ser potencializado porque outras pessoas também buscam. É da física, é o princípio da ressonância. A ressonância é isso, esse encontro de mesmas sintonias que vai potencializar uma frequência. Por exemplo, eu agora estou utilizando um microfone, vocês talvez aí de casa estejam usando um fone de ouvido, não importa, mas eu estou usando um microfone para quê? Para levar minha voz até vocês. Quando eu estou dentro de um salão de palestra, que eu espero que em breve a gente possa voltar, acredito que ano que vem a gente já vai estar junto, mas quando a gente está num salão dando palestra, a gente usa o microfone para quê? Para aumentar nosso potencial de voz, a nossa voz alcançar uma distância maior do que ela seria capaz por si só de ser projetada. Isso é a ressonância. Então, esse é o princípio da afinidade. Então, tudo aquilo que eu busco vai me buscar também. Então, e a gente já faz uma reflexão, o que será que eu busco? Como ver essas verdades, esses ensinamentos de Jesus, por um ângulo mais científico? Então, eu fui buscar um pouquinho, coisa pouca, a física quântica, para reforçar aquilo que a gente vem buscando, para reforçar esse ensinamento, esse processo. Diz a física quântica que a matéria, ela se comporta de duas maneiras e se apresenta de duas maneiras para a gente. Ora como onda, ora como partícula. Então, matéria é onda e matéria é partícula. E aí os pesquisadores, os cientistas, eles começaram a observar o comportamento do elétron, que faz parte das partículas atômicas, né, de um átomo. Um átomo que a gente sabe, que a gente estudou lá na escola, ele é formado no seu núcleo de prótons e nêutrons e na sua atmosfera ao redor, né, ele é formado pelos elétrons. Eles observaram os elétrons, eles sofrem interferências, uma interferência externa que pode mudar o rumo, a direção e o comportamento deles. Isso foi a primeira observação dos estudiosos, e aí eles queriam, com mais precisão, entender o que muda o comportamento desta minúscula partícula que faz parte do átomo. Será que faz com que interfira no comportamento do elétron, a ponto de dar rumo, de dar direção para ele diferenciada? E aí eles começaram a empreender uma série de pesquisa. A primeira coisa que eles fizeram para começar esse processo foi pegar a luz que nós temos, e jogá-la numa fenda. Que aí está igual esse desenho aí. E aí eles observaram que a luz, quando passa por essa fenda, ela vai ter um comportamento de onda. Então foi aí que eles começaram a montar e arranjar argumentos para ir ao encontro desta teoria de que a matéria ora se apresenta como onda e ora se apresenta como partícula. Então eles começaram a montar. A primeira coisa que eles fizeram foi isso daí. Mais tarde, Einstein, na sua genialidade, ele viu que a luz, né, na sua genialidade, ele pôde ver que ela se comportava também, ora, como partículas. As partículas de luz, o Einstein denominou como fótons, ou seja, a luz é, ao mesmo tempo, ondas e partícula. Quer dizer, ele reforçou o processo que já estava sendo montado anteriormente. Então, ele disse que a luz, ela também tem um comportamento de partículas, que são fótons. Aí ficou, né, essa dualidade, e aí os cientistas começaram a fazer mais e mais pesquisas. A partir do século XX, decidiram pegar essa fenda dupla aí, e em vez de jogar luz, como eles já tinham feito anteriormente,
eles resolveram separar os elétrons e jogar só elétrons. E viram que quando os elétrons passam por essa fenda, ele sofre um padrão de interferência parecido com a luz e ele vai se apresentar como onda. Então, um elétron, que era uma partícula, ele agora, ao passar pela fenda, ele sofre uma interferência, um padrão de interferência, e ele vai se apresentar como onda. Então, cada vez mais eles fechavam essa teoria de que a matéria, ora ela se apresenta para a gente como onda e ora ela se apresenta como partícula. E tudo isso porque ela sofre uma ação, uma interferência externa, que mais tarde eles vão descobrir que interferência é essa. E eles vão começar a fazer uma pesquisa maior, né? Estão jogando ali os elétrons, veem que eles vão se... ele vai se apresentar como onda, mas eles querem saber o que exatamente faz com que sofra a interferência. Porque uma coisa que está caminhando no universo como onda, de repente ele deixa de ser onda e passa a materializar-se, a tornar uma partícula. Os pesquisadores começaram a ficar loucos tentando pensar, né? O que será que isso, o que está acontecendo? E aí eles observaram, não sei se é o próximo slide, não. Eles observaram uma coisa muito interessante. Eles descobriram o que é que dá interferência e faz com que uma coisa que era onda passa a apresentar, a sofrer uma interferência, passa a se apresentar para nós como uma partícula. Eles viram que na hora que eles estão jogando os elétrons pela fenda, que ele se apresenta como onda. Se alguém passa naquele instante a observar esse comportamento, alguém que eu digo pode ser eu, vocês, qualquer um, mas se a gente passa a olhar para aquele fenômeno, imediatamente o elétron que passou pela fenda, ele deixa de se comportar como uma onda e passa imediatamente a se comportar como partícula. Olha que interessante isso. Então eles descobriram que nós observadores, nós interferimos na matéria. Aquilo que estava menos tangível, que era a onda, passa a se materializar e se tornar partícula, a partir do momento em que eu observo. Olha que coisa interessante. Então, a minha observação muda o comportamento. Eles chamam a esta mudança, na hora que eu estou olhando o elétron que está em comportamento de onda, quando eu olho para ele e deixa de ser onda, imediatamente ele passa a ser partícula, eles chamaram isso de onda colapsada. E aí eles viram que o ato de nós observarmos, nós alteramos a realidade ao nosso redor. Nós, seres humanos, alteramos a realidade ao nosso interior, ao nosso redor. Olha que coisa interessante. Então, eu posso mudar a realidade ao meu redor. Isso é a ciência que falou isso. Isso não é dito à revelia, ou foi só as religiões ou alguma religião que disse isso. Mas isso foi a física quântica. A primeira reflexão é que o nosso corpo físico, esse que nós recebemos para nós começarmos aqui na Terra a fazer as nossas experiências e a desenvolver a nossa inteligência e moralidade, ele é composto em 99% de elétrons, né? Logo, quando a gente observa, logo os nossos pensamentos vão influenciar muito, não só nas coisas ao nosso redor, aquilo que está ao nosso redor, mas também vai influenciar no nosso corpo. Opa, isso vai ao encontro da doutrina dos espíritos. É por isso que a gente fez essa falação toda até agora. Porque primeiro a gente deu uma base na ciência oficial. E agora, no segundo momento, nós vamos entrar na doutrina dos espíritos para, junto com esse raciocínio, nós fazermos um entrelaçamento de ideias. Allan Kardec, num capítulo maravilhoso que eu convido a todos estudarem todos os dias, que é o capítulo A Gênese, número 14, que vai falar sobre fluidos, ou seja, vai falar sobre o fluido cósmico universal, que é esse que construiu tudo que existe no universo, que o nosso corpo é formado, tudo que é matéria é derivado do fluido cósmico universal. Ele disse para a gente, em muitos momentos desse capítulo 14, eu apenas tirei uma parte dele, quando ele fala das qualidades do fluido, onde ele diz claramente para a gente que o fluido cósmico universal, na sua essência, ele é neutro, ou seja, o fluido cósmico universal, em essência, ele não é nem positivo nem é negativo.
Mas o que faz dar propriedades a ele, de positivo ou negativo, dar qualidades a esse fluido? Allan Kardec, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer que são os nossos pensamentos e as nossas vontades, nossa vontade, porque são com esses dois instrumentos que nós manipulamos a matéria cósmica universal. E olha só que interessante, isso foi um encontro da ciência oficial, porque com os nossos pensamentos nós mudamos o estado da matéria. A matéria que antes se apresentava em onda, ela agora passa a se tangibilizar mais e ela se apresenta como partículas. Então, isso vai ao encontro da doutrina dos espíritos. Então, nós, com o nosso pensamento e a nossa vontade, nós não só mudamos esse corpo físico, a sua constituição, mas nós mudamos também, não só a constituição dele a nível de estado e a nível de forma. Né? Estado que eu quero dizer, menos material para mais material, ou mais quintessenciado ou menos quintessenciado, conforme a nomenclatura que quisermos usar. Mas nós mudamos a forma dele também. Então, talvez vocês estejam aí em casa falando assim, então nós somos responsáveis pelo processo da nossa cura? Não tem outro. Não tem outro. Esse é o primeiro momento. Não tem outro. Por isso a gente volta a refletir qual tem sido as nossas buscas, verdadeiramente. Qual tem sido as nossas buscas? Nós podemos mudar a realidade nossa, do nosso próprio corpo físico, como a realidade que está ao nosso redor. Isso é um grande poder, mas é também uma grande responsabilidade que todos nós temos. Então vamos seguindo os nossos raciocínios, as nossas reflexões, vocês aí em casa e eu aqui na minha casa, mas juntos pelos nossos pensamentos. Agora, unindo ao pensamento do codificador, André Luiz, numa obra maravilhosa intitulada Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, ele vai falar que nós espíritos imperfeitos, nós somos co-criadores em plano menor. Menor, porque quem é em plano maior? Em plano maior, nós temos, por exemplo, a notícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é um espírito crístico, que criou esse planeta para todos nós, um dos governadores do planeta Terra. Eles são aqueles que a criação deles nada mais é do que ajudar a Deus a formar os universos, a formar as galáxias, os sistemas, os planetas e tudo que está inserido aí no universo. Nada mais, nada menos, essa é a cocriação deles. E a nossa cocriação, porque nós somos cocriadores, diz lá André Luiz. Ele fala assim, cabe-nos assinalar desse modo que na essência toda a matéria é energia, olha aí, onda e partícula. Tornada visível e que toda a energia originalmente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. O que André Luiz está querendo dizer? Que nós manipulamos o fluido cósmico universal ao nosso redor, com o nosso pensamento e a nossa vontade, e nós também, através dessa matéria original, desse fluido original, nós então vamos formar novas coisas, vamos polarizá-los, vamos colapsar a onda, como está lá na física quântica. Vamos mudar o estado daquela matéria, que na sua essência é neutro, e vamos agora dar polaridades a essa matéria. E aí você já deve estar pensando, o problema é quando a gente dá polaridade negativa. É verdade, o problema é isso aí. Porque a lei que rege os nossos comportamentos é de ação e de reação. Então, se para uma causa boa, um efeito bom, positivo. Para uma causa negativa, um efeito negativo. Então, para uma plantação positiva, uma colheita positiva, mas para uma plantação negativa, a colheita vai ser o quê? Negativa. Isso é que a gente não quer, mas essa é a realidade. Somos responsáveis por tudo aquilo que criamos. É da nossa responsabilidade. A partir do momento em que nós pegamos essa matéria e polarizamos ela, ou colapsamos, como diz a física quântica, nós demos a ela uma polaridade e somos responsáveis por aquilo. E a gente, mais do que nunca, sabe que a lei que rege essa responsabilidade é chamada lei de ação e de reação. Então, vamos seguindo os nossos raciocínios. E aí, uma triste notícia para mim, pelo menos, foi o que nós criamos como co-criadores em plano menor? Nós criamos esse corpo físico que é nosso, o nosso perispírito, que nós também criamos, e nós criamos a psicosfera da Terra. E se criamos a psicosfera da Terra,
Somos nós que criamos os umbrais, as trevas também. Então, essa é a notícia horrível. É sabermos que cada vez que eu emano um pensamento negativo, eu estou colocando um tijolinho nos umbrais, ou nas trevas, depende do teor do meu negativismo, da minha negação às leis de Deus. Então, olha que interessante, cada vez que eu tenho um pensamento negativo, eu estou ajudando, eu estou sendo a argamassa de construção dos umbrais. Que tristeza isso. Mas tem a notícia boa. Cada vez que eu tenho um pensamento positivo, eu estou ajudando a manter as colônias espirituais que trabalham em prol à harmonia e à paz universal. Então, também tem a notícia boa. Mas é tudo para a gente ver que tudo na vida tem a conotação que nós dermos. E aí eu digo, tudo aquilo que buscamos, nos busca também. Se as minhas vibrações são 24 horas negativas, eu estou sintonizando com o umbral ou com as colônias espirituais que trabalham em prol à harmonia e à paz na Terra. Então, a escolha é nossa, a busca é nossa. Por isso que a gente falou de lei de causa e efeito. Tenho a liberdade de pensar? Tenho. Tenho eu a liberdade de falar? Tenho também. É um direito, a lei de liberdade, lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, na lei de liberdade vai trabalhar sobre o livre-arbítrio. Tenho o direito de pensar? Tenho. Tenho o direito de falar? Tenho. Tenho o direito de fazer o que quer? Tenho. Mas para tudo que eu exerço um direito, eu tenho um dever em contrapartida. Então não tem jeito. Então, cada vez que eu exerço um direito, eu tenho em contrapartida uma obrigação. Isso faz parte da lei. O dever, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, vai falar muito bem sobre isso. Depois vocês dão uma lida. Tem um item lá nesse capítulo chamado O Dever, onde a gente vai ver que direitos e obrigações estão soldados. Nunca se separam. Cada vez que eu exerço um direito, eu tenho sempre em contrapartida uma obrigação. Então, eu tenho direito de pensar o que eu quero? Tenho. Mas eu vou ter a obrigação de responder por aquilo que penso. Tenho direito de falar o que eu quero? Tenho. Mas eu vou ter a obrigação de responder por aquilo que eu falei. Eu tenho o direito de fazer o que quero? Tenho. A gente vê no nosso mundo. Mas eu vou ter a obrigação de responder por aquilo que eu fiz. Então é nisso que consiste as nossas reflexões. O que eu venho fazendo da minha vida? O que eu tenho pensado? O que eu tenho falado? O que eu tenho feito? Essa deve ser a minha grande reflexão hoje. O que nós temos pensado constantemente durante o dia? Os meus pensamentos, eles tendem mais para uma polaridade positiva, de conformidade com as leis de Deus, ou os meus pensamentos estão afastados das leis de Deus? Da mesma forma, aquilo que eu falo, que sai pela minha boca, é daquilo que meu coração está cheio. Lembra que a gente tem que verticalizar os sentimentos? Então, aquilo que eu falo vai refletir o meu estado emocional, o meu estado espiritual, a minha evolução. E aí eu penso, o que eu tenho falado? Porque aquilo que eu falo é aquilo que meu coração está cheio. E Jesus fez um convite, verticalize as suas emoções, para que a implantação do reino de Deus possa ser feita. Ele falou isso no Sermão do Monte, e essa passagem faz parte, é o final do Sermão da Montanha. O que eu tenho feito? Qual têm sido as minhas contribuições para mim, em prol a mim mesmo, para a sociedade como um todo, para a família, para a religião, para tudo, para aquilo que me cerca? Então é isso que tem que ser, porque essa tem sido a minha busca. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, que eu faço, diz respeito àquilo que eu estou buscando, é consequência das minhas buscas. Então essa é a nossa primeira reflexão. A segunda reflexão, tudo que eu peço, eu vou obter? Vocês acham que tudo que eu pedi lá na minha prece, que está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que eu peço a Deus, Deus imediatamente, Ele vai me dar? Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um avião. Senhor, eu quero um iate. Imagina o que mais a gente poderia pedir, né?
A gente só não fala assim, Senhor, me ajude a construir dentro de mim o amor que eu preciso, a mansuetude que eu não tenho, a misericórdia que me falta. Mas será que tudo aquilo que eu peço, eu vou obter? Isso está na própria passagem. Ele diz lá, Jesus, qual é o pai que se o filho pede pão, ele dá uma pedra? Ou se pede peixe, ele dá uma serpente? Mostrando que, claro que Deus, ele não dá tudo o que nós pedimos. Porque Deus é amor, é misericórdia. Ele só vai dar para nós aquilo que tiver inserido nas suas leis. Ele não vai dar aquilo que está fora das leis. Porque se ele nos pede para seguir a lei, como é que Deus vai abrir uma exceção às suas leis? Suas leis são perfeitas, elas não precisam de emenda, nem tem brechas, nem tem furos. Como as nossas têm brechas, têm furos, têm emendas. As leis de Deus não. Elas são misericordiosas, elas são corretas. Elas são calcadas no bem que a gente ainda busca, mas ainda não entende totalmente para viver. Então é claro que não, nem tudo que eu peço, eu vou conseguir. A terceira e última parte dessa tríade. Bater e abrir-se-vos-á. Tudo que eu pedir eu vou obter, mas será que tudo que eu bater, se eu bater, insistir numa porta, porque o bater aqui diz respeito a uma insistência. Porque eu pedi, eu estou buscando, eu solicitei, mas só vai acontecer de acordo com as leis. Por isso a gente tem que tomar cuidado com aquilo que eu peço. Porque se a gente pedir assim, Senhor, eu não tenho paciência nenhuma, me ajuda, me dá paciência. Deus vai te dar, Ele vai te mandar um monte de mala na vida. Aí você vai falar assim, que isso, mas Deus está sendo ruim, Ele está me dando pedra. Não, Ele vai te mandar as malas, porque da alçada dele prover, mas é da minha alçada suprir. Ou seja, Ele me dá a semente, mas quem tem que desenvolver sou eu. Então Ele vai me mandar as malas para eu desenvolver a paciência. Porque nada melhor do que umas malas sem alças, sem rodinha, de papelão, em tempestade, em dia de tempestade na nossa vida. Nada melhor do que isso para a gente desenvolver a paciência. Porque ser paciente com o mentor é super fácil. O mentor não irrita a gente, não contraria, não briga, não bate de frente. Mas as malas contrariam a gente, batem de frente, discutem, perseguem, se vingam muitas vezes. É com eles que nós vamos desenvolver a paciência. É com eles que nós vamos verdadeiramente desenvolver a misericórdia de que tantos precisamos para sermos brandos e pacíficos. É com essas pessoas que nós vamos desenvolver a humildade que não possuímos muitas vezes, porque teremos que abrir mão de nós mesmos para conseguirmos desenvolver a paz, a misericórdia que estamos afastados ainda, ou que está em processo dentro de nós. Quando a gente fala assim, Senhor, perdi a paciência, perdeu nada, você não tem, que não podemos perder aquilo que não possuímos. Não podemos perder aquilo que possuímos, desculpe. Só perdemos aquilo que não temos ainda. Ninguém pode roubar o amor que está dentro do coração de vocês. E se a paz já se instalou, ninguém pode roubar. Porque a paz é um estado da alma, não diz respeito ao contexto externo. O amor é uma busca, é um encontro, é um trabalho que já edificamos dentro de nós, ninguém pode roubar. Mas esse corpo podem roubar, podem dar um tiro, uma facada e ele vai embora. Mas eu sou eterna, eu sou eterna. Eterna não, nós somos infinitos, nós não temos fim. Fomos criados um dia e não temos fim. Eterno é Deus que não teve princípio nem fim. Então entenda, ninguém pode roubar de vocês o que vocês adquiriram, como não pode roubar de mim aquilo que eu adquiri. Então entenda, aquilo que eu peço tem um peso, cuidado com o que a gente pede, que Deus dá. Mas Ele dá de conformidade com a lei. Ele dá de conformidade com a lei. Então vamos seguir o bater. O bater que significa a insistência. O bater exprime a insistência, a busca, a perseverança. O que eu tenho insistido? Tem sido na minha vida a minha busca, o meu pedido? Esse bater, essa insistência, ela significa a perseverança ou a minha teimosia? Teimar é querer obrigar a Deus a mudar as suas leis. Então, Senhor, eu quero dessa forma, eu vou teimar nisso até o final. Sou teimosa. Mas a perseverança, ela significa você insistir em viver a boa conduta.
em viver as leis que muitas vezes não lhe agradam. Não lhe agradam. Não me agrada ter as malas no caminho, mas elas são importantes para eu desenvolver conteúdos que eu não possuo. Que quando elas não forem mais importantes, elas saem da minha vida. É assim. É assim a vida da gente, é assim. Então, a segunda reflexão é, o meu pedido é só verbal? A minha procura, ela está destituída de esforço pessoal ou ela está inserida num esforço mesmo, numa insistência maior, que significa o bater? Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero ter saúde, mas está quase que na desistência. Eu quero ter saúde, busque. Ah, mas e se eu não conseguir nessa vida? Ótimo, já plantou para a próxima. Às vezes a cura significa saber conviver com a doença até o fim dos tempos, dos seus tempos. Isso é a cura. Para que numa próxima vida você possa colher benefícios da saúde. Então, o segundo momento é o quanto que eu tenho verdadeiramente refletido naquilo que penso e colocado a minha procura, tenho inserido nessa minha procura um esforço constante, através de uma perseverança forte e contínua. Isso é a nossa segunda reflexão. Porque às vezes queremos muito, mas não queremos fazer nada em prol a tudo isso. Pedi se vos dará, a gente já viu, está dentro das leis. Está inserido na providência divina. E por que a gente está insistindo aqui? É para a gente entender o que é a providência divina. É a solicitude da criatura para com o Criador, a solicitude de Deus para conosco. Deus nos atende a todos nós. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E outra coisa, não há dor ou problema que eu esteja vivendo hoje que Deus não tenha a solução para me ofertar. Então eu tenho todo o direito do mundo de, nas minhas preces, pedir, mas entender que a resposta de Deus pode não estar muito de conformidade àquilo que eu gostaria de receber como resposta. Deus sempre vai atender aos nossos pedidos, mas não de conformidade com os nossos desejos, que muitas vezes andam na contramão de todas essas leis de Deus que regulam a harmonia universal, a fraternidade universal, o amor universal, a paz universal, esse equilíbrio. Porque muitas vezes o que a gente deseja anda na contramão de tudo isso. É muito egóico, é muito só pessoal. A busca e achar está relacionada ao trabalho. Kardec definiu, trabalho é toda ocupação útil. O meu trabalho tem sido útil? Útil está de conformidade com as leis de Deus. O que não está em conformidade com as leis de Deus é inútil. Me sinto muito. Eu sinto muito. Então, o meu trabalho, ele anda de conformidade com as leis de Deus, as minhas buscas, o meu esforço pessoal. Para a gente saber isso, é fácil. É só a gente buscar essa resposta no interrelacionamento. Como tem sido a minha relação com o próximo? Eu tenho buscado amar incondicionalmente? Ou eu tenho buscado a vingança declarada ou a vingança velada que se chama indiferença? Isso é um exemplo para a gente pensar. Isso é um exemplo para a gente pensar. Qual tem sido a minha busca? Calcada nas leis de Deus ou afastada, apartada dela? Porque tudo que se afasta do amor não está dentro da lei. Não está dentro da lei, não adianta, a gente não vai fazer emendas. Ah, mas eu tenho que amar aquela pessoa diferente? Tem. Não é o amor-sentimento que se pede através da caridade, é o amor-respeito. Se você ainda não pode ter o sentimento de amor por aqueles que andam com você, tenha o sentimento de respeito. Porque é através da construção pela porta do respeito que nós vamos alcançar um dia o sentimento real de amor por aquela pessoa. Então, esse tem sido o caminho ensinado por Jesus há mais de 2000 anos. A minha busca está calcada nas leis de Deus ou ela está distanciada das leis de Deus? Quando eu utilizo as redes sociais para disseminar mentiras e, ao mesmo tempo, criar polarizações extremistas a ponto de fazer inimigos e ofender as pessoas, a minha busca, o meu trabalho, jamais tem sido
relacionado às leis de Deus. Jamais. Jamais. Isso é uma reflexão. E talvez vocês busquem. Como eu devo fazer? Busca lá. E são nesses ensinamentos de Jesus que nós vamos encontrar as respostas. No Sermão da Montanha tem resposta para tudo que nós estamos vivendo hoje. Tudo. Tudo. Aqui eu estou dando só uma pincelada, mas tem resposta para tudo o que nós estamos vivendo hoje. Quem pede, recebe, quem procura, acha, que é o bater, o insistência. Aquilo que eu busco também me busca. Aquilo que eu estou batendo insistentemente, procurando e me insistindo por achar, que é o que significa o bater, né? Que é o trabalho incessante da perseverança. Claro que eu vou alcançar meu objetivo. O nosso objetivo aqui, de todos nós aqui reunidos essa manhã, é de conseguirmos vencer a nós mesmos para podermos ser felizes, que é o nosso maior desejo. Continuar no planeta aqui, Terra, mas futuramente como regeneração. Vivermos em paz, nos amar. Esse é o nosso objetivo, tenho certeza. A gente só está se encontrando aqui essa manhã porque esse é o objetivo que nós temos em comum. Mas para isso a gente vai ter que suar muita camisa. Para vencer os outros? Não. Não é para vencer ninguém. É para vencer a nós mesmos, porque nós é que temos dificuldade de amar incondicionalmente, nós é que temos dificuldade de perdoar, nós é que temos dificuldade em sermos misericordiosos, somos nós que temos dificuldade de sermos brandos e pacíficos. Com relação a todos esses assuntos direcionados a outras pessoas, não é problema nosso, mas é problema do outro essa construção. É problema do outro. Não é problema nosso. Não é. E aí a gente vive nesse impasse. É assim que a gente vive, nesse impasse. Então, vamos ver até onde a gente pode ir, né? A gente já viu que como é que Deus fica sabendo das minhas necessidades? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Deus é onipresente. Ele está dentro e fora de mim. Por isso que o templo tem que ser interno. Nós fomos afastados dos templos externos de pedra durante essa pandemia, que era para aprender a viver essa realidade. Será que nesse quase 2 anos eu consegui construir o meu templo interno? Será que eu aproveitei, dentre tantos chamamentos dessa pandemia, para construir esse templo dentro de mim, para que Deus possa ser reverenciado dentro do meu mundo interior, através dos meus pensamentos, palavras e obras? Será? Essa é a primeira. Essa é a primeira de tantas reflexões que a gente já fez aqui. Mas essa é a mais importante porque eu construí nesse período, como está no sermão profético, um período de sofrimento da humanidade para alcançar o mundo de regeneração, porque é o que nós estamos vivendo, é um período de sofrimento. Será que eu estou aproveitando esse contexto para construir dentro de mim esse templo de Deus? Deus está dentro de mim. O que eu tenho feito com isso? Será que eu tenho coragem de olhar Deus face a face? Isso, né, metaforicamente falando. Eu tenho coragem? Como está meu templo? Está sujo ou está limpo? Aberto ou está fechado? Trabalho, como a gente viu, é toda ocupação útil. Tudo que não é útil para mim, não é útil para os outros, não é útil para a humanidade. Nesse caso, o meu trabalho é inútil. Eu tenho trabalhado para ser útil, para a implantação da paz aqui na Terra, ou eu tenho sido um instrumento de perversidade, de expiação ou de escândalo, como está no Evangelho? Qual tem sido a minha busca? Qual tem sido o meu trabalho aqui na Terra? Qual tem sido a minha contribuição para a comunidade terrestre? Qual tem sido? Uma contribuição positiva, útil, ou uma contribuição inútil, que só causa separações, que são motivos de desrespeito, de violência dos mais diversos, ou das mais diversas formas possíveis. Tudo de conformidade, como a gente já tinha visto anteriormente. Isso aqui é só para reforçar, né? O trabalho é uma alavanca que vai aperfeiçoar, de aperfeiçoamento. Nós podemos evoluir pelo amor ou evoluir pela expiação. A escolha é nossa. A escolha é nossa. E agora, mais do que nunca, nesse período de conflito que nós estamos vivendo, é a oportunidade que nós temos de escolher evoluir pelo amor ou pela dor. A escolha é nossa.
Vou pular, mas deixo aí a história do Joaquim Sucupira, que vai falar das mãos enferrujadas do espírito que desencarna e não fez nada de importante. Essa história é muito interessante, vale a pena ler. Ela é longa, eu não vou falá-la aqui, mas deixo para vocês a fonte bibliográfica para vocês consultarem. Finalmente, o progresso é lei de Deus e como ele se processa. Está lá, é o nosso último slide. A força para progredir raure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo. Ele é que pode fazer isso. Naturalmente, é claro. Né? Ninguém pode evoluir por mim, eu não posso evoluir por vocês, nem vocês evoluir por mim. Porém, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo, é verdade. Porque uns são mais dóceis, outros são mais rebeldes. Uns querem andar na contramão das leis, remar contra a maré. Outros querem ir de acordo com a maré. Então ele coloca, dá-se então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social, que é o que a gente tem vivido. Quantos espíritos pacificadores vieram à Terra? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, tantos outros vieram exemplificar, junto com Jesus, que é possível mudar o mundo através da não violência. Então vamos lá, só vou pular isso aqui. Qual o maior obstáculo ao progresso? É uma coisa simples. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, portanto, o intelectual sempre se efetua. O orgulho e o egoísmo. Esse é o obstáculo ao progresso. Como eu devo trabalhar com orgulho e egoísmo? Com o meu orgulho, com o meu egoísmo, não do irmão. Eu não vim aqui, eu não posso evoluir por ninguém, é da lei que cada um evolui pelo seu próprio trabalho, o seu trabalho interno de mudança. Então eu vim aqui para trabalhar o meu orgulho e egoísmo e aprender a amar incondicionalmente. Em síntese, fazendo um resumão da reencarnação de todos nós, foi isso que a gente veio fazer aqui. É claro que tem as particularidades, mas que, em síntese, a proposta é essa. Essa é a proposta de todos nós. E como tem sido o meu comportamento diante de tudo isso? Eu tenho tentado me melhorar ou tenho tentado melhorar as outras pessoas? Então, esse é o foco dessa manhã. É um convite de Jesus, buscai e achareis, pedir e obterás, batei e abrir-se-vos-ás. Mas o que eu busco, o que eu peço e o que eu tenho insistido em viver? Que nós possamos dar a diretriz, que a nossa bússola possa ser Jesus, que é nosso modelo e guia, que ele vai nos ajudar a adentrar no mundo interior, lá onde está escritas as leis de Deus, para nós vivenciarmos ela com plenitude. Então, gratidão a todos vocês que tiveram essa paciência imensa de estar aqui comigo esta manhã. Agradeço muito a oportunidade de trabalho. E agora eu quero convidar todos vocês para juntos nós fazermos uma prece. Não só por nós, mas pela nossa comunidade, que está aí atrás dessa tela, e o nosso planeta Terra. Esse planeta azul lindo, lindo e maravilhoso, que Jesus fez com tanto amor para todos nós. Fez com muito amor para mostrar para a gente que só o amor traz a paz e a felicidade que estamos buscando. Mas o amor incondicional, não aquele cheio de condições, mas o amor incondicional. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, mestre querido, amigo incondicional, aos mentores que nos protegem e guiam, a nossa eterna gratidão por tanta paciência para conosco. Nós que muitas vezes somos crianças que batemos o pé no chão e dizemos não faço, não faço e não faço. Retardando com isso a oportunidade de ser feliz, livre e se jogando aos ciclos reencarnatórios de dor. Senhor, rogamos por nós, sem dúvida, pelas nossas misérias internas, que se conseguirmos vencê-la, estaremos dando uma grande contribuição à humanidade terrestre. Ajuda-nos, Senhor, a dar essa contribuição. Olhai por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que aonde estiverem ainda em processos de dor, de trevas e de dúvidas, que a nossa prece possa ser uma contribuição para que eles possam sair desses circuitos de dor e entrar no circuito do amor. Nesse ciclo de amor, nesse convite feito há mais de 2000 anos por nosso Senhor Jesus Cristo. Um convite para ingressarmos ao mundo de regeneração só há um jeito:
é amarmos incondicionalmente. Gratidão eterna por esse momento e tantos outros na nossa vida. E que a tua paz e teu amor continuem entre nós, hoje, agora e para sempre. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um dia de paz, de amor, uma semana recheada de paz e amor para todos. Obrigada.